Então vamos lá, meninas. Então, a gente já viu, se não respeitamos o ciclo do sono, não é? Isso é feito de maneira frequente, a nossa secreção de melatonina e de cortisol vai sendo afetada ao longo do tempo e sofre uma alteração, tanto na altura da curva, né? Se fosse num gráfico, como ela é liberada na nossa corrente sanguínea, como eles são liberados, os dois hormônios, como na frequência. Então, isso gera um desequilíbrio. Na prática, o que que significa? Imaginem, se eu cada dia durmo num horário, eu tenho já uma alteração da secreção desses dois hormônios, não é? Então, isso faz com que depois haja uma desincronização na secreção desses dois e de os outros todos, fazendo com que ao acordar de manhã, os meus níveis de energia nem sempre sejam os mesmos. Normalmente, o cortisol, a melatonina sempre perde. O cortisol, quando há um desequilíbrio, a tendência é do cortisol estar sempre elevado. E isso explica muitas vezes porque, desrespeitando o horário de deitar, às vezes a gente deita tarde, mas acorda bem disposta. Às vezes a gente deita na hora certa e acorda sem energia. Ou seja, o nosso ciclo fica completamente bagunçado. Então, qual é a forma que nós temos para modular esse relógio biológico? Então, há uma maneira que está sendo muito estudada atualmente pelos cientistas, não é? Que chama Training the Clock. Então, é treinar o relógio. E como é que isso se pode fazer? Então, eles perceberam que há duas maneiras de treinar o nosso relógio. Na verdade, para que vocês percebam isso, eu vou explicar uma coisa previamente. A verdade é que nós não temos um único relógio biológico. Nós temos um relógio central, que é localizado no hipotálamo, né? Que é o maestro, digamos assim, da nossa liberação e produção hormonal, é o que controla tudo. E depois nós temos nos tecidos do corpo, nomeadamente nos pulmões, no coração e no músculo, nos músculos esqueléticos, que são o nosso principal órgão metabólico do corpo, vários outros relógios. Depois, ainda há reloginhos menores a nível das células, ou seja, cada célula no seu DNA tem um relógio, ou seja, o nosso corpo é uma máquina extremamente complexa, que é controlada pelo hipotálamo e depois sofre também interferências é uma retroalimentação, na verdade, é um controle mútuo, não é? O hipotálamo influencia os tecidos e as células influenciam o hipotálamo, sabe? Não é uma coisa parada, é uma coisa dinâmica. Então, o hipotálamo, né? A gente consegue treinar o relógio, fazer o training the clock através do hipotálamo, com a simples exposição à luz e também com a alimentação e com o exercício. Mas o mais poderoso agente externo para controlar e modular o nosso relógio biológico é o exercício. Por quê? Porque, como eu vos falei, os pulmões têm reloginhos, o coração tem reloginhos, os músculos esqueléticos têm reloginhos, as células têm reloginhos. Então, quando eu me exercito, eu ativo todos esses relógios biológicos que vão me dar uma resposta a nível central de que aquele corpo teve um dispêndio de energia. Eu vou explicar melhor com um exemplo que acho que fica bastante claro. Então, imagina que nós temos uma ampulheta, não é? Então, a gente começa o dia, o hipotálamo manda a ordem, né, para a gente se expor à luz e para os hormônios começarem a ser liberados e viramos a ampulheta. E a areia começa a cair ao longo do dia, não é? Isso vai gerando o que a gente chama na fisiologia de uma dívida de sono. Por quê? Porque o gastar energia, mesmo que não seja na atividade física, no nosso dia a dia, faz com que ocorram reações bioquímicas no nosso corpo para gerar energia e do subproduto dessas reações bioquímicas vai ser liberada na corrente sanguínea uma substância chamada adenosina. Essa adenosina dá um sinal para o nosso hipotálamo de fadiga, de cansaço e gera uma dívida de sono. Quanto mais adenosina eu libero na corrente sanguínea, maior é a dívida de sono. Então vamos supor que eu sou sedentária, não é? Não faço nada. Então eu viro a ampulheta, aquele espacinho que tem no centro da ampulheta é sempre igual e cai uma quantidade de areia fixa, não é? E constante ao longo do dia. Isso vai gerar no final do dia uma dívida de sono, que é sempre a mesma. Mas, se eu me exercito, principalmente na parte da manhã, e se esse exercício é intenso, ou seja, quanto maior a intensidade do exercício,
maior gasto energético eu vou ter, ou mais longo ou mais intenso, não é o gasto energético. E essas reações bioquímicas acontecem gerando uma maior quantidade de adenosina. Então, o que é isso? Então, é como se aquele centro da ampulheta, que é estreitinho e passa só um fiozinho de areia, fosse alargado à medida que eu faço exercício. Então, eu fiz exercício, aquele vão abriu e começa a passar muito mais informação para o meu hipotálamo de fadiga e gerando um déficit de sono ainda maior. Isso vai fazer com que no final do dia a produção de melatonina do meu corpo aumente e eu tenha uma vontade tremenda de dormir, ok? Isso gera, ao longo do tempo, né? Uma única sessão de exercício já consegue fazer isso. Mas se o exercício depois é feito de maneira crônica, isso leva, a longo prazo, um reequilíbrio do meu relógio biológico. Então, é através desse mecanismo que a atividade física interfere na regulação do relógio biológico. E é ela, só ela que tem esse poder. A alimentação não faz isso? A exposição à luz solar também não. Por quê? Porque eu preciso ativar todos os outros relógios biológicos do meu corpo para que essa liberação e aumento da produção de adenosina aconteça e sinalize para o meu cérebro fadiga e déficit de sono, ok? E dívida de sono, como eles chamam. E só o exercício é que é capaz, porque só quando eu me exercito é que eu consigo fazer com a contração muscular, não é? Com a utilização da contração do coração para bombear sangue, com o movimento dos pulmões para respirar e ativo todas as minhas células, só assim é que eu consigo ativar esse mecanismo, tá bem? Então, como eu vos disse, uma única sessão de exercício já faz esse belo trabalho, mas se vocês depois perpetuarem isso ao longo da vossa vida, a chance de ter um desequilíbrio nesse relógio aumenta de maneira estrondosa, ok? E mais uma vez, quanto maior é a intensidade do esforço que eu emprego na atividade física que eu faço, independente dela qual seja, mais é o déficit que eu gero, maior a quantidade de adenosina que eu gero, e maior é o cansaço, a fadiga e o déficit de sono, né? E a dívida de sono no final do dia. Então, esse equilíbrio também está relacionado com o horário, não é? Não convém fazer isso perto de dormir, que a gente já estudou esse mecanismo, porque aumenta muito a adrenalina e a noradrenalina e o cortisol. Não. É prudente e é mais eficaz que se faça isso na parte da manhã até o meio da tarde. Mas treinar a valer, ok? O treinar a valer, isso é individual e depende de cada pessoa. Uma caminhada pode ser muito intensa para alguns e para outros pode não ter efeito nenhum. A gente vai discutir isso mais à frente depois na questão, quando a gente abordar a intensidade do exercício, frequência, tipo de exercício, duração, enfim, isso tudo depois eu vou vos explicar mais para frente, tá bom? Mas já fiquem com essa novidade, que o exercício é o modulador mais poderoso e mais potente do nosso relógio biológico. Um beijinho!